Glória a Deus. Amados, eu sinto muito privilegiado em fazer parte desta igreja. Porque realmente tem sido, como o nosso apóstolo diz, as montanhas às vezes são altas, mas o Senhor sempre nos tem dado força para subir e conseguimos ultrapassá-las. E quando eu buscava o Senhor acerca de o que é que eu queria, o que é que o Senhor queria trazer nesta manhã para a igreja, sabe, as coisas que eu mais tenho receio, as coisas que eu mais tenho medo, é eu trazer uma palavra que seja da minha cabeça ou da minha vontade. E por isso, às vezes fico quase até a última da hora, não sei, porque eu quero ter a certeza que aquilo que partilho convosco é a palavra de Deus. Amém? Por isso, às vezes fico na dúvida até com o título da mensagem, porque eu quero ter a certeza que é o Senhor que está a entregar a palavra a vocês. E hoje, quando estava a pensar acerca daquilo que vou partilhar convosco, eu me lembrei, em alguns momentos da minha vida, que eu saí de casa tão à pressa para fazer uma viagem que acabei por me enganar até no caminho. Não sei se alguém já aconteceu isso aí, sair de casa e já se ter enganado no caminho, e depois a gente gasta mais gasóleo do que convém, ou gasolina, e aquilo nem sempre é assim. Mas foi por causa disso que me inspirou para trazer esta palavra hoje convosco. Queria convidar a igreja a abrir as vossas Bíblias em Provérbios capítulo 19, versículo 3. Provérbios capítulo 19, versículo 3. Já todos abriram? Está aqui. Temos um quadro tão bonito, não é? Diz assim, leia comigo. A estultícia, vamos ler todos juntos. A estultícia do homem perverterá o seu caminho. Vamos ler todos juntos. A estultícia do homem perverterá o seu caminho. E o seu coração se irará contra o Senhor. Vamos orar? Deus Pai, eis-nos aqui na Tua presença, Senhor. Nós não queremos sair daqui como entramos, Senhor. Mas queremos sair daqui mais fortalecidos pela Tua palavra. Queremos sair daqui tocados pela presença do Teu Espírito, Senhor. Ajuda-nos nestes tempos tão difíceis, tão estranhos, tão atípicos, Senhor. Fortalece o nosso coração, Senhor, com a Tua palavra. Pois nós sabemos, ainda que houvesse morte, o Teu poder ressuscitaria. Ainda que houvesse enfermidade, o Teu poder sararia. Ainda que houvesse alguém cabisbaixo, derrotado, a Tua presença lhe traria vitória, Senhor. Por isso, eu Te peço, Senhor, não me deixes pregar da minha mente, Senhor, mas que seja o Teu Espírito aqui nesta manhã a quebrar cadeias, a quebrar correntes e a tornar-nos a fazer aquilo para o qual Cristo se manifestou na cruz, a sermos verdadeiramente livres. Amém? Glória a Deus. Amados, queria só que você ouvisse o que é que o dicionário português, língua portuguesa, nos indica para a palavra estultícia. E diz assim: estultícia, qualidade, particularidade, característica daquilo que é estulto, que demonstra estupidez, é o que está escrito no dicionário de língua portuguesa, que demonstra estupidez ou se comporta de maneira estúpida, tolice e parvoíce. É o que diz o dicionário de língua portuguesa. Eu gosto de me firmar naquilo que realmente o mundo assim também entende. Algumas Bíblias, na palavra estultícia diz insensatez. Há aqui alguém que tenha essa tradução? Que diga insensatez? Ou vocês ainda nem sequer abriram a Bíblia? Pois, algumas Bíblias diz a insensatez do homem perverterá o seu caminho e o seu coração se irará contra o Senhor.
E amado, eu estava a pensar nisso porquê? Porque ninguém sai de casa para se perder, ninguém sai de casa com o intuito de se perder, mas por vezes acontece. Ninguém se prepara, ninguém planeia destruir a sua vida, destruir o seu casamento, destruir a sua área financeira, mas por vezes acontece, sim ou não? Às vezes nós identificamos pessoas que estão a passar por problemas financeiros, por problemas do casamento, por problemas de relacionamento e ninguém planeou isso. Ninguém se preparou para isso. Mas por vezes, quando nós tomamos decisões erradas, corremos o risco de irmos parar a destinos errados. Porquê? Porque as nossas decisões determinam o nosso destino. Sim ou não? Quem é que já tinha pensado nisso? Eu pergunto-me se Abraão não tivesse tomado a decisão de sair da tenda e largar a sua parentela, se calhar nós hoje não estaríamos aqui. Sim ou não? Se Noé não tivesse tomado a decisão de ser obediente construindo a arca, provavelmente nós hoje não estaríamos aqui. Sim ou não? Se Neemias, o copeiro, não tivesse determinado, após o luto, sentir a vontade de reconstruir Jerusalém em 50 dias, provavelmente hoje não estaríamos aqui para contar a história. Se Pedro não tomasse a decisão de dar ouvidos ao Senhor, naquele momento em que ele disse, olha Pedro, larga lá as redes, anda e segue-me, provavelmente também não estaríamos aqui. Tudo isso são frutos de decisões. Mas sabe o que é que eu tenho visto nestes últimos anos, amado? Aquele versículo de forma real na vida da igreja. A insensatez leva o homem a um caminho perverso. E às vezes nós somos tão insensatos porque tomamos decisões ao calhas e depois, quando a consequência vem à nossa vida, acontece a segunda parte do versículo. Ainda ficamos irados com o Senhor. Ainda ficamos a dizer, porque é que isto me acontece a mim? Porque é que só a mim isto me acontece? Quem é que já fez essa oração? Eu já fiz. Quem é que já fez? Levanta lá o aço. Então não estou junto, eu não estou sozinho. Às vezes nós tomamos decisões erradas na nossa vida, decisões insensatas, decisões mal preparadas, mal pensadas, e depois acabamos por nos revoltar até contra Deus. Uma das áreas mais hilariantes é na área financeira. Pastor, o diabo está-me a roubar. O Satanás, o chifrudo, está-me a roubar. Aonde, irmão? Em tudo, eu não tenho dinheiro. Ok, quanto é que ganha? X, quanto é que gasta? X mais Y e mais X. Mata, então não é o diabo que está a roubar. É a tua insensatez que te está a levar à pobreza. Porque estás a gastar acima daquilo que podes. E às vezes nas igrejas prega-se o evangelho cor-de-rosa, faz o que quiseres, tudo vai dar certo. Não, amado. Há uma coisa que está acima de Deus, é a sua palavra. E Ele é fiel e justo para que a sua palavra se cumpra sempre. Então, quando eu semeio errado, semeio de forma insensata, eu corro o risco e seguramente que mais dia, menos dia à frente vou colher aquilo que está errado. Sim ou não? Então nós temos que tomar a consciência que depois não vale a pena culpar Deus. O homem tem-se deixado ir por caminhos perversos, mas porque a sua insensatez o leva a tomar decisões completamente erradas à palavra de Deus. Abra lá as Bíblias em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Já todos abriram? Sabe o que é engraçado? É que às vezes as pessoas ainda dizem, a minha vida é por causa das condições que eu tenho, dos recursos que eu tenho. Amado, os teus recursos nunca vão determinar o caminho que tu vais tomar. As tuas condições nunca vão determinar o caminho que tu vais tomar, mas sim as tuas decisões.
Eu conheço gente com muitos recursos e toma caminhos errados e acaba por ir parar a destinos errados. Conheço gente com muitos recursos, felizmente com muito dinheiro, mas depois as decisões que tomam normalmente conduzem-nos a caminhos completamente errados. Então os recursos não determinam onde nós vamos parar, e sim as nossas decisões. Nunca ninguém vai chegar a um lugar nobre por caminhos precários. Nunca ninguém vai chegar a um lugar de bênção por caminhos que só nos trazem maldição à nossa vida. Então as nossas decisões é que determinam os nossos destinos. Efésios capítulo 5, versículo 15, o apóstolo Paulo nos exortou isto de forma clara. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como... Vamos ler todos juntos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como... Olha o que Paulo diz: tem cuidado da maneira que tu andas, tem cuidado nas decisões que tu tomas, porque não deves de andar como um bebê. O Isaac, que esteve aqui agora, ele tem fome, mas ele ainda não pode decidir o que vai comer. O pai decide por ele, a mãe decide por ele, e como ele aceita a decisão da mãe, como ele aceita a decisão do pai, ele acaba por ser abençoado com o alimento. Então com Deus a nossa vida é muito semelhante. Há coisas que nós não sabemos, e o problema está aí, é nós pensarmos que sabemos tudo, mas há coisas que ainda não sabemos, e Deus quer decidir por nós. Deus quer nos dizer: olha, o caminho é este. Mas normalmente nós achamos que já sabemos tudo e tomamos caminhos opostos, e depois vamos fazer a outra parte. Senhor, porquê é que me acontece a mim? Porquê só eu? Porquê só a mim? E Paulo nos diz: olha, não andem como necios, mas como sábios. É tempo de tornarmos a nossa vida, de usarmos a nossa vida com sabedoria. Versículo 16 diz assim: olha, para que é que nós temos que fazer isto? Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Quem é que sabe que estamos a viver dias maus? Todos? Assim estamos todos a viver na mesma terra, não há ninguém a viver na lua. Mas os dias são maus. E a palavra de Deus nos exorta a nós andarmos, a nos conduzirmos como sábios, para nós reduzirmos esse tempo que é mau. Versículo 17 diz assim: por isso, não sejais insensatos. Leia comigo. Por isso, não sejais... O quê? Vamos ver outra vez. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do quê? Amado, tem faltado isso à igreja, tem faltado isso ao povo de Deus, a entender qual a vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes decidimos e depois aquilo corre menos bem e dizemos: Senhor, ajuda-nos, Senhor, auxilia-nos, Senhor, agora dá-me a tua graça. Senhor, porque é que isto me está a acontecer? Porque nós fomos insensatos nas nossas decisões. Bispo, mas você está a falar tanto de insensatez, porquê? Amado, porque hoje, neste dia, nós podemos ajustar a direção da nossa caminhada e tornar o nosso destino muito mais risonho. Mas para isso, nós hoje, neste lugar, temos que tomar algumas decisões. Às vezes nós desculpamos-nos a nós, desculpamos-nos os nossos erros, culpando o outro. Eu errei porque o outro me fez errar, eu fiz porque o outro me fez fazer, eu agi, eu disse porque o outro me fez dizer. E amado, tu tens direito a fazer isto tudo? Claro que sim. Claro que tu tens direito a agir da forma que tu quiseres, mas também tens que ter a consciência que a tua ação irá produzir um fruto que mais dia menos dia ele chegará à tua vida. E se eu errei lá atrás, se tu erraste lá atrás, se lá atrás tu falhaste, amado, não é tempo de chorar sobre o leite derramado, não. É tempo de sermos adultos, crescidos, assumir o nosso erro e hoje mesmo nos determinarmos a semear aquilo que nós queremos colher lá à frente.
Eu vejo um povo de Deus hoje que às vezes vive de misticismo. Eu vou fazer uma oração XPTO que vai funcionar. Não, eu vou cantar um corinho Y que vai funcionar. Não, vou fazer um jejum de 20 dias, ou 10 dias, ou 40 dias. Oh, amado, parece que nós mandamos na decisão de Deus. Mas não mandamos, meus queridos. Eu não tenho nada contra quem faz, eu respeito, amado. Eu tenho a capacidade de respeitar tudo o que os outros fazem. Sabe porquê? Porque as minhas convicções nunca serão abaladas por aquilo que os outros dizem. Entendeu? Amado, não me adianta fazer 40 dias de jejum para mudar o coração de Deus, porque Ele não vai mudar. Se eu semeei, eu vou colher. E tem faltado consciência à igreja neste sentido. Semeamos o que queremos, falamos o que queremos, vivemos da forma que queremos, mas quando chega a fatura, perguntamos: porquê a mim, Deus? Porque nós não asseguramos um caminho próspero hoje. Lá atrás semeámos o que quisermos, hoje colhemos de forma errada. Mas hoje eu e tu estamos aqui. Deus nos dá uma nova oportunidade de nós colocarmos um destino diferente para a nossa vida, semeando algo novo para nós, semeando coisas boas para a nossa vida. Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo para tudo, e se é para chorar, se é para colher, se é para rir, se é para regar, eu vou ter que compreender qual é a vontade de Deus, porque é isso que Efésios me aconselha. É necessário entender qual a vontade de Deus para a minha vida, para que então aí eu possa tomar o caminho certo. O povo de Deus hoje se vende por pouca coisa. Nós falamos muito do Isaú, que se vendeu por um prato de lentilhas, amados. Há pessoas que nem lentilhas comem os ossos e vendem-se por ossos. Há pessoas que qualquer novela é mais importante que um tempo de oração. Qualquer conversa mexericada às vezes é mais importante que um momento na presença do Pai. Sabe, amado, eu gosto muito de passear, me divertir, gosto muito de comer bem, nota-se, não é? Gosto muito de usufruir tudo que o mundo de bom tem. Mas eu quero que em todo o meu caminho o Senhor vá comigo, para que eu possa entender sempre qual é a vontade do Senhor. Há pouco eu partilhava convosco uma das coisas que eu mais tenho, não é medo, mas respeito, reverência, é um dia chegar acima de um púlpito e começar a falar de algo que eu acho, ou falar da minha vida, ou falar de um exemplo meu. Amado, o seu exemplo para a sua vida não é a minha vida. O exemplo para a sua vida é Cristo, é Bíblia, é Jesus. Esta semana eu falava com o meu filho, tenho um filho abençoado, e falava com o meu filho em relação à palavra de Deus. E estava-lhe a dizer: filho, há pessoas que erram tantas vezes no mesmo erro que a ferida nunca consegue cicatrizar. Estava-lhe a dizer, um dos livros que mais inspira-me, um dos livros que eu estes últimos anos da minha vida tenho lido mais, que tenho meditado mais, é o livro de Provérbios, porque lá está de forma clara e prática como eu posso conduzir a minha vida em pastos verdejantes e águas tranquilas. O livro de Provérbios, amado, era daqueles livros que a gente devia de ler todos os dias, uma porção, porque tem lá ensinamentos profundos. E eu dizia-lhe, há pessoas que erram tantas vezes no mesmo erro, filho, que nunca vão conseguir sarar aquela ferida. E arrastam-se, caminham cansados, ano após ano, porque não entenderam que é preciso saber qual a vontade de Deus. É preciso nós nos tornarmos sábios. Posso ouvir a mãe? Diz aí ao teu irmão: eu tenho que me tornar sábio. Mais sábio, mais, não é? Porque aqui já toda a gente é sábio, não é? É verdade. Então, bicho, como é que eu me posso tornar sábio? Primeiro, vou ser prático, porque hoje já vamos fazer, já vamos cumprir as regras da próxima semana. Hoje já vamos acabar ao meio-dia. Então tem que ser rápido, não é? Como é que eu posso me tornar sábio? Provérbios capítulo 4, versículo 7.
Eu vou ler uma série de versículos em Provérbios, vou pedir ali ao nosso Miguel, ali do multimédia, para pôr ali os versículos em caráter de urgência, que é para nós podermos ler. Eu até transcrevi-os todos para aqui, para os meus apontamentos. Provérbios capítulo 4, 7. Vamos ver como é que nós podemos nos tornar sábios. Primeiro, diga comigo, primeiro, buscar conhecimento. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios capítulo 4, versículo 7, diz: a sabedoria é a coisa principal. É como está aqui. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, sabedoria e emprega tudo o que possuis, no quê? Na aquisição de... Olha o que a Bíblia nos ensina, olha o que Provérbios nos ensina. Emprega tudo o que tens na aquisição de sabedoria, de entendimento. Não dá para nós vivermos de outra maneira, amado. Não dá para nós virmos à igreja, ouvimos uma pregação ao domingo e a gente está todos felizes porque Deus vai operar coisas boas, porque o pastor orou por nós, porque nós tivemos um momento de adoração tremendo, o Espírito desceu de forma soberana, entrou na nossa vida e nos deu aquela força para lá fora chegarmos e depois à segunda-feira continuar tudo igual, amado. Não pode acontecer isso. Isso é viver de forma desatenta àquilo que é o propósito, àquilo que é a direção que Deus nos dá. A sabedoria não nasce, ainda a Bispa Isildinha esta semana falava aqui muito bem. Bispo, sabe que eu estive a ver um documentário que ela estava a ver, que o cérebro é um órgão que cresce durante 18 anos, não é? Ele se forma como? Diga-me. Que o cérebro é o único órgão vital do nosso corpo que não nasce formado. Ele demora 18 anos para se formar. E o resto da nossa vida para amadurecer. Está a ver? O cérebro leva o resto da nossa vida para amadurecer. E leva 18 anos a formar-se. Então, a sabedoria não nasce, mas ela cultiva-se diariamente. E Provérbios nos exorta a isso. Olha, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Porquê? Porque a sabedoria nos dará estratégia para curar um relacionamento que está errado. A sabedoria nos dará a estratégia para sarar um casamento que está destruído. A sabedoria nos dará a estratégia para optar por um emprego que realmente nos aproxime mais de Deus. A sabedoria nos dará a estratégia para nós adquirirmos riqueza e mantermos essa riqueza. Por isso é tão importante nós adquirirmos sabedoria. Abra lá também em Provérbios capítulo 10, versículo 14. Vou pedir ali ao Miguel para pôr aí. Já está? Diz assim: os sábios, leia comigo, os sábios entesouram o quê? Não é dinheiro que os sábios entesouram. Já viu? Os sábios entesouram sabedoria, mas olha o que a Bíblia diz: mas a boca do tolo o aproxima do quê? Da ruína. Sabe porquê, amado? Porque o tolo, quando abre a boca, destrói tudo. O tolo, quando abre a boca, é só para partir. Parece que nunca consegue construir nada. O tolo só abre a boca para destruir, o tolo só abre a boca para derrotar o próximo até. E a Bíblia nos exorta exatamente a fazer ao contrário. Os sábios entesouram sabedoria, para que a nossa boca nunca seja apanhada por tolices. Posso ouvir um amém? O maior erro da nossa vida não é errar. Quem é que aqui já errou? Então não estamos cá todos? Então o nosso problema não é errar, o nosso problema é não aprender com o erro. Porque se nós aprendêssemos com o erro, amado, se nós aprendêssemos com os erros, hoje a nossa vida seria completamente diferente, para muito melhor. Quem é que aqui já errou no mesmo erro mais do que 2 vezes? Eu já. Aqueles que não, glória a Deus, já sabias esta palavra. Amado, se nós não aprendemos com os erros, nós vamos cair nas mesmas parrelas. Relacionamentos errados sempre, empregos errados sempre, decisões erradas para a nossa vida sempre, compras que não fazem sentido nenhum para a nossa vida sempre. Porquê? Porque não entesourámos sabedoria. E é tempo da igreja se tornar uma igreja de consciência, de sabedoria. Não é uma igreja, não, vamos orar que Deus vai resolver nada, vai resolver tudo. Não resolve, meu amado. Não, a gente vai orar que Deus já está a tratar. Não, meu querido. Esse é o evangelho enganoso.
É tempo de nós tomarmos consciência do Evangelho perfeito, porque Deus é perfeito na nossa vida, se nós quisermos ser perfeitos. Amém? É tempo de nós tomarmos um Evangelho de consciência. Um Evangelho que não é cor-de-rosa, mas é prático, que faz os nossos caminhos cor-de-rosa. É tempo de nós tomarmos consciência da palavra, que realmente não muda as circunstâncias, mas faz que eu mude no meio das circunstâncias. Então eu não me interessa neste momento se estamos a viver um tempo pandémico. Porquê, bispo? Não tenho cuidado? Claro que sim. A Bíblia manda-me ser prudente e eu sou. Só que no meio desta loucura toda em que o mundo vive, o que vier para mim é sempre ganho. Enquanto cá estiver, quero pregar o Evangelho. Então se acabar, vou para casa, vou para o pé do Senhor. Temer o quê? Busque conhecimento. Quer ver o que é que acontece? Quer ver o que é que Provérbios diz em relação às pessoas que erram no mesmo sítio? Abra lá num instantinho em Provérbios capítulo 26, versículo 11. Provérbios 26, versículo 11. Já está? Olha o que é que a Bíblia diz, olha o que Provérbios, por isso é que eu sou apaixonado pela Bíblia. Alguém disse que a Bíblia está desatualizada, cuidado, ele é que está desatualizado naquela cabeça. Deve ter a mochila completamente estragada, mas a Bíblia é tão atual. Olha o que a Bíblia nos ensina, e é forte esta analogia, é forte esta ilustração. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o tolo que repete a sua estultícia, que repete a sua insensatez, que repete a sua parvoíce, como diz o dicionário português. Veja, quando a pessoa erra no mesmo erro sempre, é estranho, parece que o cachorro volta ao seu vômito e vai comer aquilo que vomitou, é coisa nojenta. Posso dizer nojenta, não é palavrão, é. E devo, não é? Mas a Bíblia, quando nos mostra a palavra, é neste sentido. Olha, se tu és tolo e se começas a cometer sempre o mesmo erro, é a mesma coisa, estás a voltar ao vómito e comê-lo. Ninguém faz isto aqui, pois não? Eu creio que ninguém aqui faz, pois não? Então, porquê é que com a nossa vida, porquê é que com aquilo que é mais precioso que temos, que é a nossa vida, muitas vezes julgamos, parece que jogamos um jogo de sorte. Alguns dizem assim, é porque eu sinto, bispo, eu senti apaixonar-me pelaquela pessoa, eu senti casar com ela, eu senti relacionar com ela, e depois quando começa a correr mal, eu quero ver onde é que está todo esse sentimento, porque sentiste, devia estar certo. Só que o teu sentimento, a Bíblia diz que enganoso é o coração. E às vezes nós confiamos no nosso coração e não confiamos na palavra. Então, primeira tomada de decisão para nós nos tornarmos sábios, busque conhecimento. Segundo, guarde o temor a Deus. Diga comigo, guarde o temor a Deus. Amado, o temor nos aproxima, e temor não tem nada a ver com medo, porque temor nos aproxima de Deus, o medo nos afasta de Deus. Abra lá as suas Bíblias num instantinho em Provérbios capítulo 9. Está a ver, Miguel? Era Provérbios que eu tinha dito, não é? Então hoje é só Provérbios. Provérbios capítulo 9. Estamos a ver o segundo passo para nós nos tornarmos sábios. Eu quero ser cada vez mais sábio, e você? Diz assim no versículo 10. Leia comigo. O temor do Senhor é o quê? Vamos ler outra vez. O temor do Senhor é o princípio da... Amado, o temor ao Senhor é o princípio de sabedoria. Sabe porquê? Porque quando nós tememos a Deus, nós nos aproximamos tanto de Deus que queremos respeitar a sua decisão e a sua direção. Eu sempre digo isto e partilho isto com toda a gente. Às vezes as igrejas, os irmãos têm a tendência de dizer: irmão, tu erraste, tu estás a falhar, irmão, tu estás a errar, sai desse erro. Amado, nós não temos autoridade sobre a vida de ninguém. Meta isso na sua cabeça de uma vez por todas. Ninguém vai deixar de errar porque a gente diz que é pecado. Ninguém vai deixar de errar porque a gente diz que é pecado. Mas todos podem deixar de errar porque se apaixonaram
para um bem maior, porque se apaixonaram por Jesus. Nós deixamos o pecado à medida que trazemos Cristo para dentro do nosso coração. Não é porque alguém me diz, é pecado, tens que deixar. Não, isso a mim não quer dizer nada. Toda a gente lá fora sabe que fumar mata. Até nos maços de cigarros põem lá as pessoas com cancros, e as pessoas continuam a fumar, sim ou não? Cada vez mais. Então eu dizer que é errado, não chega. Eu tenho que eu tenho que me apaixonar por Jesus, trazer Jesus para dentro da minha vida, para que o pecado se afaste cada vez mais e mais. Porque eu não tenho autoridade sobre a vida de ninguém, mas tenho autoridade sobre as minhas decisões. E as minhas é ser feliz, ajustar a rota da minha caminhada para um destino mais risonho. Porque a Bíblia diz que mesmo no vale da sombra da morte Ele estará comigo. Então se Ele está comigo, Ele a mim e a ti nunca me vai deixar faltar nada. Sim ou não, igreja? É tempo de nós acordarmos. Provérbios capítulo 8, versículo 13. Vamos ver o que é temer. A própria Bíblia até nos ensina. Por isso é que eu sou apaixonado pela palavra. Eu estou a dar mais versículos do que o normal, porque entendo que isto tem que ficar gravado no nosso coração. Vamos ver o que é temer. Já todos abriram? Provérbios capítulo 8, versículo 3, diz assim, leia comigo: o temor do Senhor é o quê? Há dúvida. E cortar na casaca do irmão é mau ou não é mau? E você teme a Deus quando faz isso? E maldizer o seu próximo é mau ou não é mau? E matar e roubar é fazer mal ou não é? E destruir é fazer mal ou não? Então a Bíblia diz que se eu viver dessa forma, eu não estou a temer ao Senhor, porque aquele que teme ao Senhor odeia. E a palavra é bem forte. A palavra diz: o temor do Senhor é odiar o mal. A soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, o que é que a Bíblia diz? Eu odeio. Então, amados, nós temos que entender que temor a Deus não é nada demais, não é nada assim tão estranho que nós não possamos entender. É odiar o mal. Recuse a falar mal do seu irmão. Recuse a entrar em conversas que não produzam fruto. Recuse a agir de forma errada. Seja honesto, seja correto no seu dia a dia. Caminhe por segurança. Pratique o bem. Porque assim tu estás a temer o Senhor. Há pessoas que até dizem: não, eu vou fazer, mas eu só vou fazer uma vez. Eu vou fazer com cuidado. Não, é só desta vez. É para alegrar, eu também tenho direito. Eu gosto tanto quando as pessoas dizem: eu também tenho direito, amado. Nós vivemos pela graça do Pai. Nós respiramos enquanto Ele nos permitir. Então os nossos direitos são muito relativos. Nós temos deveres, e o nosso dever é de ser feliz. O nosso dever é de viver bem. O nosso dever é de poder caminhar tranquilamente neste mundo tão tenebroso. Porquê? Porque nós começamos e continuamos a temer a Deus. Há uma promessa para quem teme a Deus. Abra lá em Salmos capítulo 25. Estou quase a terminar. Salmo capítulo 25. Vamos ver uma promessa para quem teme a Deus. Versículo 12. Peço desculpa que esqueci de dizer. Diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Qual é o homem que teme ao Senhor? Leia comigo. Ele, o Senhor, né, o ensinará no caminho que deve. Amado, temer a Deus nos dá esta grande bênção de Ele nos ensinar qual o caminho que temos que escolher. Sabe, amado, a partir do momento em que eu acordo e venho para a igreja, até o momento que chego a casa, eu creio sempre que o milagre se pode dar. No caminho, no final da reunião, no momento em que o apóstolo diz até para a semana, acredito sempre que o milagre se pode dar. Porquê? Porque a qualquer momento aquele que teme ao Senhor sujeita-se a que algo de bom possa acontecer na sua vida. E às vezes nós não reverenciamos, não temos este temor reverencial por Deus. Quem está na escola de discipulado até ouviu essa semana que passou, não é?
Há temor reverencial, temor culposo e temor religioso. Mas o nosso temor é reverencial. Então, se eu quero me tornar sábio, primeiramente eu tenho que buscar conhecimento e logo depois guardar o temor a Deus. Por fim, procurar conselhos. E para mim este é talvez dos mais importantes. O louvor pode ir subindo, por favor. Procurar conselhos. Provérbios capítulo 15. Não tem problema, não cabe aí. Pode pôr aqui. O irmão Rocha da Rocha. Provérbios capítulo 15, versículo 22. Diz assim: quando não há conselhos, os planos se dispersam. Mas havendo muitos conselheiros, o que é que acontece aos planos? Eles firmam. Amado, o sábio irá sempre ouvir quem frutifica. O tolo irá pensar sempre que sabe tudo e que já não precisa que ninguém lhe ensine nada. Hoje, infelizmente, amado, muita gente tem conduzido a sua vida assim. E eu quero lhe dizer com toda a frontalidade: eu não sei tudo, não tenho respostas para tudo, não tenho as respostas todas. Preciso de continuar a amadurecer como nós ouvimos. Preciso continuar a aprender. Não tomo todas as decisões certas, gostaria de o fazer, mas tenho a plena consciência que ainda sou um homem pecador. Contudo, não me escondo atrás dessa matriz para dizer que eu posso errar. Não, eu tenho que melhorar todos os dias. Às vezes nós nos escondemos atrás nós somos homens pecadores. Pronto, olha, acontece. Mas não, eu não quero que aconteça. Ouça quem frutifica. Não ouça quem não constrói nada. Há pessoas que não constroem nada e que são peritas a dar conselhos. Nunca construíram nada. Têm a vida num caos. Mas você vai ouvir conselhos. Espetáculo. Tem conselhos com fartura. Meu amado, o meu conselho para ti é que tu vás buscar conselho em quem tem fruto, para ouvir sempre quem algum dia já conseguiu produzir alguma coisa. Outra das coisas também que eu te quero deixar aqui: não dês ouvidos a quem não tem compromisso com o Senhor. Olha o que eu estou a dizer, igreja. Guarda esta, que esta é para ti. Não dês ouvidos a quem não tem compromisso com o Senhor, porque há muita gente dentro da igreja que ainda não se comprometeu com o Senhor. Não é com a igreja, é com Deus. Então cuidado, amado. Não é pelo facto de nós frequentarmos o mesmo sítio que somos que temos a mesma finalidade. Por isso eu digo sempre, amado, para mim o mais importante é compromisso. É uma das coisas que para mim, eu trabalho muito perto com o louvor. Eles aturam-me como ninguém. Eu até sou bom de aturar. Tem dias, não é? Luz, não me abandones agora. Mas para mim o primeiro requisito não é se eles cantam bem, não é se eles tocam muito, mas é o compromisso. Porque uma pessoa que não consegue vir aos ensaios, que não consegue estudar as músicas, que não consegue se predispor a cumprir aquilo que assumiu, eu não quero que esteja a cantar comigo. Porque acho que é tempo de nós, igreja, termos compromisso com o Senhor. Sabe porquê, amado? Porque muitas vezes o homem de Deus está cá à frente a pregar, mas o seu coração está triste. E triste porquê? A vida corre bem, mas porquê que está triste? Porque aquele que era para estar não está, porque aquele disse que fazia não fez, porque aquele disse que iria não foi. Mas queremos todos que tudo esteja bem. Então não ouça quem não tem compromisso com o Senhor. Sabe uma coisa? Na verdade eu ouço toda a gente, eu falo com toda a gente, mas eu primeiro procuro o fruto, porque eu quero fazer aquilo que aprendi lá atrás. Quero fazer aquilo que aprendi lá atrás. Não quero cair nos mesmos erros. Eu não quero ser insensato nas minhas decisões, mas eu quero entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. A vida, os relacionamentos, as finanças,
só se afundam se nós formos imprudentes, insensatos. E se nós tivermos cuidados nos passos que damos, o nosso destino só pode ser bom. O nosso destino só pode ser perfeito. Para finalizar, quem é que aqui já comprou alguma coisa que se arrependeu? Levante lá a sua mão. Você comprou e arrependeu-se. Ou comprou, vou para casa e arrependeu-se. Não estou a falar do casamento, amados, que a gente... Não estou a falar do casamento. Estou a falar que a gente às vezes comprámos uma blusa, chegámos a casa e quando fomos vestir aquilo a preceito, vimos que ela encolheu. Não fomos nós que engordámos. Sabe uma coisa, amado? Quando nós compramos alguma coisa e depois nos arrependemos, temos de ter a capacidade de ficar com aquilo, ou dar a alguém, ou se não for bom, não dê a ninguém, jogue fora. Mas temos de ter a capacidade de sermos homenzinhos, adultos, e dizer: olha, o erro foi meu, a precipitação minha, foi minha. Da mesma forma que eu te quero dizer, se tu lá atrás semeaste errado, tens de ter a capacidade de hoje dizer assim: o erro foi meu, fui eu que fiz. Mas hoje, tu podes determinar o que é que vais começar a semear hoje, para que lá à frente a tua vida seja bem melhor. Ser sábio implica isto: buscar conhecimento, temer a Deus, hoje e sempre, ter uma vida temente a Deus, e por fim, buscar conselho em quem já produziu frutos. Não viva com medo. Nós não somos escravos do medo, porque nós somos filhos de Deus. E esse Deus que está aqui, contido nesta palavra, tem direção para toda a nossa vida. O caminho pode ser difícil, mas o destino será seguro, se nós quisermos. A Bíblia não nos diz que o caminho será sempre fácil. Há momentos de dificuldade, há momentos que choramos, há momentos que pranteamos, há momentos que nos sentimos derrotados, mas se prevalecermos, herdaremos a vida eterna. Não há outro lugar melhor onde nós possamos estar, que é aprendendo e praticando a palavra de Deus. Posso ouvir a mãe? Então eu queria convidar a igreja a ficar de pé. Eu pedi ao louvor para ensaiar uma música que muito me abençoa, que eu queria partilhar hoje com vocês, para que você não tenha medo, para que você possa ajustar a rota da tua caminhada ao destino perfeito de Deus. Amado, não depende das tuas condições de hoje, não depende dos teus recursos, depende da tua decisão.